eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas. Eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de boa vida me formar, reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sarar ao meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus, reinas. Sobre todos tu Jesus, Estão me ouvindo? Sim. eternamente Beleza. O Will vai avisar a gente quando for para começar? Eu acho que sim. Ô William, é melhor ficar sem a câmera ligada, com a câmera ligada, tanto faz. A gente tá ao vivo, boa noite, gente. Tá bom, eu acho.
Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa programação, às nossas programações, aliás, de uma maneira completamente diferente. Nós não esperávamos, e creio que nenhum de vocês esperavam, que a gente fosse passar por tudo que a gente está passando, e por conta disso nós tivemos que nos adaptar. E estava programado para nós começarmos as nossas programações nesse dia, teríamos um culto presencial, que seria realizado lá na Igreja Ebenezer, mas em virtude de tudo que aconteceu e de a necessidade de nossas igrejas estarem fechadas, aliás, os prédios estarem fechados, né, as nossas igrejas seguem abertas, nós tivemos que fazer, então, essa live aqui, dando início, então, a nossas programações. Logo depois da ministração, da reflexão que o pastor Denis vai trazer, eu tenho mais alguns recados para trazer para todos vocês, mas eu só queria, então, que a gente já declarasse aberto o semestre de atividades da UMP. Nós começamos lá com o acampamento, foi muito bom os dias que nós passamos ali. No entanto, quem estava organizando era a diretoria do ano passado, nós estávamos envolvidos de alguma forma, mas toda a administração era deles, e agora nós já começamos com a nova diretoria, e aí começam então a aparecer algumas caras novas aí, outras já conhecidas no meio de vocês nas nossas programações. Nós então vamos fazer essa live contando com a participação da Carol Guidorize. A Carol vai trazer os louvores aqui para a gente, e em seguida nós já teremos a reflexão com o pastor Denis. Então, antes de passar para ela, eu queria fazer uma oração com vocês e deixar um texto rapidinho aqui para a nossa meditação e já antecipar uma outra coisa. Nós somos bem amadores, aliás, eu sou bem amador, estou tendo uma assistência de todo o pessoal aí, do Will e todo mundo, então é bem provável que a gente cometa bastante gafes aqui, já nos perdoem de antemão, mas eu creio que vai ser de grande valia para a edificação dos irmãos, vai ser um tempo muito bom para a gente aqui no Instagram da Federação. Quero ler com vocês um texto em Mateus, capítulo de número 28, último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 em diante. Mateus, capítulo 28, versículos 18 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra do nosso Deus, são as últimas palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos antes dele ser assunto aos céus, antes de ele ir estar com o Pai. E é uma palavra que nós chamamos de grande comissão. Esses são os versículos, um trecho desse versículo, o primeiro que nós lemos, aliás, é o versículo que vai ser o nosso moto desse ano. Nós falaremos sobre ide e fazei discípulos, baseado nessas palavras aqui do Evangelho de Mateus. Por isso, então, nós começamos esse ano de programações já falando sobre esse tema, já falando sobre ir e fazer discípulos, e à medida que a gente for avançando nas programações que a gente for fazendo, vocês vão entender o porquê da pertinência desse tema, o porquê que a gente está tratando dele. Por isso, então, eu queria orar com você nesse instante, entregando os momentos que nós passaremos aqui e todos os momentos que nós passaremos ao longo do ano nas mãos do nosso Deus. Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, Deus de toda graça, Deus precioso, nós suplicamos a tua presença nesse instante para cada pessoa que está em sua casa acompanhando essa live com a gente, a forma que nós encontramos de estarmos mais próximos. Nós não podemos fisicamente juntos, não podemos nos abraçar, não podemos
ver o nosso irmão de corpo inteiro e, no entanto, o Senhor nos disponibiliza esses meios tecnológicos, esses recursos para estarmos mais juntos dos nossos irmãos. E para ter um tempo também de reflexão na sua palavra, um tempo de ouvir aquilo que o Senhor quer falar com todos nós. Nós pedimos a tua orientação em tudo que a gente for fazer aqui e em todo o ano de 2020. Eu peço ao Senhor que nos abençoe, Pai, para a glória do seu nome. Louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós louvamos, nós oramos assim, no nome dele. Amém. Amém. Então, nesse momento, eu queria, com você, ouvir a Carol Guidorize, que vai cantar para a gente aí. Você em sua casa acompanhe, nós não vamos conseguir te ouvir, mas eu tenho certeza que Deus vai receber o louvor que você fará aí de dentro da sua casa. Carol? Boa noite, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar com vocês, mesmo seria um prazer muito maior eu estar junto com vocês fisicamente, né? Como a gente sempre fazia, mas Deus tem controle sobre todas as coisas, Ele é soberano. Mesmo nesses momentos de caos, a gente pode se perguntar o porquê disso, mas a gente tem que ter a confiança de que Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de tudo. Então, nesse momento, eu convido vocês todos a cantarem a música Tu és Soberano. A gente vai cantar a capela, porque eu não toco nada, mas vamos juntos, então, entoar esse cântico ao nosso Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Passo a palavra de volta para o Robson. Resolvido o problema. Que o nosso Deus soberano, que é soberano sobre tudo, sobre todos, possa estar intervindo nessa nossa situação, possa estar vindo de encontro às nossas necessidades, às nossas demandas. Tudo está assolando não só a nossa nação, mas todo mundo. Então, nós vamos estar sempre intercedendo para que o nosso Deus soberano, para que o nosso Deus que é grande, possa estar se compadecendo de nós, embora nós sejamos tão pequenos ante a toda a glória que Ele tem.
Apesar de toda a glória que ele tem, ele se compadece de todos nós, ele tem misericórdia de todos nós. Nós vamos ouvir, então, nesse instante, a palavra do pastor Denis, que será o conselheiro, o secretário executivo no presbitério durante esse ano, da Federação de Mocidades, aliás, e ele tem o prazer, então, nós temos o prazer de tê-lo aqui e poder abrir o semestre, então, para a gente de programações. Ele que vai estar trazendo a ministração nesse instante, então. Nós vamos ouvir, então, o pastor Denis nessa hora. Boa noite a todos, uma boa noite para você que está conectado com a gente aqui no Instagram, você que está aí na sua casa, nessa noite de sábado. Se não tivesse essa enfermidade, éramos para nós estarmos juntos nessa noite como igreja, celebrando mais um culto ao nosso Deus, como federação. Há um ano atrás, aproximadamente, nós estávamos iniciando também o nosso ano como federação, num culto muito abençoado, né? E nesse ano nós estamos aqui, as circunstâncias mudou, mas Deus continua o mesmo e a palavra de Deus continua a mesma. Então, a nossa oração, a intenção do nosso coração é para que o Senhor continue falando conosco nesses dias de caos, nesses dias de muita luta, dificuldade para muitas pessoas, que possamos aprender com Jesus. Eu convido você, que provavelmente está na sua casa agora, se você tiver como pegar a sua Bíblia, e nós vamos estudar um texto aqui do Evangelho de João nessa noite. Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 1 a 11, é o texto que eu quero meditar nessa noite. E se você, jovem, você aí da federação, das nossas igrejas aí presbiterianas, aqui do presbitério de Ribeirão Preto, está aí, conectado com a gente, tiver como pegar a sua Bíblia, pegue, acompanhe essa palavra, essa meditação, os versículos comigo aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11, esse é o texto da nossa meditação. Eu farei a leitura aqui, eu peço que você acompanhe a leitura, caso você não esteja com a sua Bíblia, preste bem atenção na leitura, é um texto muito conhecido, acredito aí de muitos, e nós vamos meditar algumas verdades aqui nesse texto. João, capítulo 15, versículos de 1 a 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu gostaria de fazer mais uma oração nessa hora, orando por nós, orando pela minha vida, pela sua vida. Eu convido você, se você puder também nesse instante, a orar com a gente, a pedir para que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite, ó Pai, de sábado, na qual nós estamos, ó Deus, de frente com a tela do nosso celular, do nosso computador. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz de forma clara, objetiva, cirúrgica, ó Deus, em nossos corações, Pai. Clamamos, ó Deus, para que através, ó Deus, dessa ferramenta que é a internet, o Senhor possa chegar até o nosso coração, trabalhar em nossas vidas e fazer de nós, ó Deus, pessoas melhores, pessoas parecidas contigo, Senhor.
Oramos, ó Deus, para que cada jovem que está conectado nessa noite, ó Deus, tenha o seu coração visitado e aquecido pela ação do teu Santo Espírito por meio da tua palavra, Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor se manifeste a nós. E que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir a tua voz, prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome, um culto que glorifique o teu nome, que a mensagem, a explanação aqui, a meditação, exalte, glorifique a beleza do teu filho, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, irmãos, eu gostaria de começar essa breve meditação lembrando de um título de um livro, que eu acho muito sugestivo esse título, né, que é o livro do G.K. Bailey, ou Beale, né, sendo bem literal, né, que é o livro Você se torna aquilo que adora. Esse é o título do livro, é um livro que vai falar acerca da idolatria, a idolatria do povo de Deus, Israel, e vai ter algumas aplicações também para o nosso contexto. Mas eu acho esse título muito interessante. Você se torna aquilo que adora. E é interessante a gente olhar para o nosso momento, que nós estamos vivendo como nação brasileira, como igreja de Cristo, porque nós estamos vivendo um momento atípico no nosso cenário, né? Eu tenho mais ou menos aí 15 anos de caminhada com Jesus, e eu nunca vivi um momento como esse, né? Das igrejas têm que deixar de se reunir por conta de um vírus, por conta de uma enfermidade, e isso tem gerado uma preocupação, um caos muito grande na nossa nação, porque não tem só afetado a saúde das pessoas, né, a saúde física, né, mas tem afetado principalmente, eu acredito, a saúde emocional de muita gente, tem afetado também a economia do nosso país, tem afetado famílias de forma direta e indireta, e isso tem gerado uma preocupação, um caos muito grande. E nesses dias é nítido você perceber diversas reações das pessoas, né? As pessoas reagindo a tudo isso. É uma situação nova, né? Muitos aí, né, trancafiados dentro das suas casas. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo aqui essa live, cada um da sua casa, né? Nós não estamos reunidos por conta desse caos, dessa situação. E se tem uma coisa, gente, que eu aprendi com caos, com situação de desconforto, é que muitas vezes essas situações revelam o que está em nossos corações. Essas situações, esse caos, revela o tipo de cristianismo que nós temos vivido. Revela o Deus que a gente tem crido. Revela muitas coisas acerca da nossa fé. E até mesmo ídolos do nosso coração. Tim Keller tem um livro muito bom que vai falar sobre isso, sobre os ídolos do nosso coração também. Um livro que eu indico muito para quem puder ter a possibilidade de ler, né? Então, são vários livros que vão tratar essa questão. Eu percebo que nesses dias, né, há muitas reações diferentes por conta da igreja. Tanto em questões políticas, em questões, né, de saúde, né? A gente vive um tempo de muita polarização e isso tem exteriorizado o sentimento das pessoas. E o que eu queria pensar com vocês nessa noite, acerca desse texto, acerca da situação do nosso Brasil, é que aonde está centrada a nossa vida? Aonde nós colocamos a nossa esperança e a nossa fé? Porque esses dias de caos servem para chacoalhar a gente, como discípulos de Jesus, para ver aonde está o nosso foco. E eu queria tratar com vocês de uma maneira breve, para a gente aproveitar o tempo da nossa live aqui, o seguinte tema: uma vida centrada em Jesus. Uma vida centrada em Jesus. E à luz desse texto, eu queria pensar aqui pelo menos 3 coisas. Pode ser que tenha muito mais, mas para ser breve, eu queria pensar de forma prática com vocês 3 coisas à luz desse texto aqui de João 15, que vai também revelar muita coisa acerca do nosso coração, em dias de caos, em dias de crise, em dias de dificuldade. O texto de João 15, ele está dentro de uma parte do Evangelho de João, que é a parte da última semana de Jesus com seus discípulos. O Evangelho de João são 21 capítulos. Do capítulo 1 ao 11, né, mostra a trajetória de Jesus aí durante os 3 anos, mas do capítulo 12 até o 21, são praticamente metade do Evangelho mostrando a última semana de Jesus.
com seus discípulos. E uma diferença do evangelho de João dos outros evangelhos é que o evangelho de João é o evangelho do diálogo, é o evangelho que apresenta mais diálogos de Jesus, conversas longas, narrativas longas de diálogos de Jesus com pessoas, com pecadores, com seus discípulos, com fariseus, muito ensino, muito conteúdo teológico no evangelho de João. E o capítulo 15 está inserido, né, num diálogo muito importante desse evangelho, que vem logo após de João 14, que Jesus está ali fazendo um discurso, né, praticamente final com seus discípulos, falando acerca da descida do Espírito Santo, do Consolador que ia chegar, que ia estar ali com eles, que era necessário Jesus ir para que o Espírito Santo descesse, e ali era um diálogo profundo de Jesus com seus discípulos, Jesus falando do novo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, e Jesus ensinando várias coisas para os discípulos. Nós chegamos aqui no capítulo 15, onde ele continua o seu ensino, mas agora ele faz uso de uma metáfora, uma figura de linguagem, ele usa a comparação, ele usa, né, a ideia que é a figura da videira, né, para trazer esse ensinamento acerca da vida cristã, acerca dessa união mística entre os discípulos de Jesus com Cristo. Como é que se dá essa dinâmica? Como é que se dá essa centralidade da vida? E é sobre isso que eu queria pensar com vocês, de forma prática, nesse capítulo 15, sobre uma vida centrada em Jesus, uma vida focada em Jesus. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é nesse texto, que está no versículo 1, a partir do versículo 1 até o 5, que é uma vida limpa pela palavra. O versículo vai dizer que Jesus é a videira verdadeira, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. No versículo 3 ele vai dizer assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou seja, o que é essa poda? O que é esse corte que Jesus está se referindo aqui no texto? É a própria palavra em ação na vida dos discípulos. É interessante quando nós olhamos aqui no versículo 2, que ele diz que aquele que estando em mim não der fruto, ele corta, né? Quando nós olhamos de forma bem rasa para esse versículo, a ideia que traz é que Jesus está lançando fora esse tipo de pessoa. Mas é interessante que quem está em Jesus não sai mais. Estando em mim, estando em Cristo, uma vez em Cristo, essa pessoa não sai mais de Cristo. Mas ela pode estar em Cristo e não dar fruto. Ela pode ser de Jesus, ser salva, e ao mesmo tempo ser uma pessoa infrutífera, apática. E Jesus está dizendo que essa pessoa, ele corta, e no original essa palavra traz a ideia de levantar. Não de lançar fora, mas de ajudar, de fazer de alguma forma aquela pessoa, aquele ramo que não estava dando fruto, agora passa a dar fruto. E Jesus está dizendo isso para os discípulos: estando em mim não der fruto, ele corta, ou seja, ele levanta, ele restaura. E tudo que der fruto é limpo, para que produza mais frutos. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar? Uma vida centrada em Jesus é uma vida limpa pela palavra. Ou seja, é o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 7, que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é comparado ao insensato, mas aquele que ouve e a pratica, ele é sábio, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está querendo ensinar aqui aos discípulos é que a palavra de Deus, a palavra que ele já vinha ensinando desde os outros capítulos, é essa palavra que é capaz de fazer de mim alguém frutífero. É a palavra que me limpa, é a palavra que me corta, que me levanta, para que eu possa dar frutos. E uma vida centrada em Jesus é uma vida limpa pela palavra. E nem sempre, gente, ser limpo pela palavra é fácil. Porque ser limpo pela palavra é submeter à vontade de Deus. E a gente percebe nesses dias, onde tudo é relativo, onde cada um tem a sua fé, o seu coração, e aí cada um faz o que quer. E hoje a gente perdeu o senso do absoluto, da palavra que é absoluta, da vontade de Deus que é absoluta, porque cada um segue um ritmo. E se submeter à palavra, ser limpo pela palavra para dar frutos, não é fácil. A Bíblia vai dizer que os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos. E durante esses 3 anos, Jesus limpou aqueles discípulos, ou aperfeiçoou aqueles discípulos, para que eles pudessem dar mais frutos. Você percebe a caminhada de Pedro.
Quando Pedro começa a caminhar com Jesus durante os 3 anos, você vai perceber falhas de Pedro ao longo dessa caminhada, e Jesus o ensinando, Jesus o moldando, até que chega o ponto que Pedro nega Jesus, mas na ressurreição de Cristo, lá em Marcos vai relatar que Jesus queria conversar com os discípulos e com Pedro. Né? E aí a gente vê em João 21 a restauração de Pedro, um Pedro sendo restaurado por Jesus, moldado pela palavra. Então a gente percebe que submeter a palavra de Deus a essa poda, a esse corte, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes exige de nós uma submissão à palavra de Deus. E os discípulos estavam sendo ensinados. Então, gente, uma primeira verdade que a gente aprende aqui de forma bem direta e prática é que uma vida centrada em Jesus é uma vida limpa pela palavra. E eu pergunto para você, a palavra tem limpado o seu coração nesses dias? O que a palavra de Deus tem dito ao seu coração nesses dias de caos? Porque é dias no qual há muitas informações, né? Muita gente falando muita coisa. Muitos especialistas de muita coisa falando. A gente vê uma gama muito grande de especialistas políticos, especialistas da área da medicina, da saúde, né? Especialista do Facebook, especialista do Instagram. A gente vê um monte de especialistas surgindo nesse meio. E são muitas as informações. Agora, o que tem pautado a nossa vida? Será que é apenas as informações científicas que são reais e tem que ser levada em consideração? Ou a palavra de Deus tem limpado a nossa vida? Jesus disse que aqueles discípulos já estavam limpos por causa da palavra. E qual que é o resultado, gente, de alguém limpo pela palavra? É fruto. A intenção da palavra nos limpar, a ideia da palavra de Deus entrar em nós, transformar a nossa vida, é para que a gente dê fruto. E Jesus, ele usa a metáfora da videira e dos frutos. Aquele que permanece em Cristo, aquele que está em Cristo, mas é moldado e limpo pela palavra, a consequência disso é frutificar.
vida centrada em Jesus é uma vida limpa pela palavra, é uma vida submetida à palavra de Deus. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender nesse texto, a partir do versículo 6 até o 8, é que uma vida centrada em Jesus é uma vida de discípulo. Eu peço que você acompanhe comigo, a partir do versículo 6, vai falar no versículo 7, desculpa, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Uma vida centrada em Jesus é uma vida de discípulo. Quando a gente observa aqui no versículo 7, que Jesus está dizendo, se eles permanecerem em Jesus, pedirão o que quiserem, eles serão feitos. Talvez um olhar muito raso também desse versículo, a ideia que surge na nossa cabeça é tudo que eu quero. Oi? Estão ouvindo? Está ouvindo? Normal? Pode continuar. Vamos lá. Quando a gente olha para o versículo 7, a gente vê Jesus falando, olha, tudo que vocês pedirem, né, será dado. Muitas vezes o que vem na nossa cabeça é que Jesus é um gênio da lâmpada, que a gente pode colocar para ele os nossos desejos, ele vai realizar. Mas quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 14, versículo 12, a gente vê Jesus dizendo assim para os discípulos, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está querendo ensinar acerca do discipulado aqui, gente, é que ser um discípulo de Jesus é transmitir sinais da graça de Jesus. Quando ele fala que a gente pede, ele vai conceder aqui, não é a ideia dele nos dar presentes, mas é uma ideia da gente ser um discípulo de Jesus no mundo, tendo a capacitação de demonstrar sinais de graça através da pregação do Evangelho. Jesus, ele pregou o Evangelho por 3 anos, ele está dizendo para aqueles discípulos que agora eles vão continuar essa mensagem. E o livro de Atos vai mostrar que agora Deus age por meio do Espírito através da igreja. Agora a igreja é o discipulado, a igreja é os discípulos. E a gente percebe aqui nesse texto que Jesus chama os discípulos para essa responsabilidade. Ele diz assim, no finalzinho, que se eles permanecerem nele, e fazendo isso, serão conhecidos, mostrarão que são discípulos de Jesus. Ou seja, 2 características aqui do discípulo de Jesus, que é transmitir os sinais da graça de Jesus e glorificar o Pai. Está aqui no versículo 8. Né? Então, essas 2 coisas são características daquele que está centrado em Jesus. E isso serve para a gente olhar para a nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida? Será que nós temos sido apenas membros de igreja, participantes de uma congregação, vinculados a um departamento, ou a nossa vida tem sido um discipulado de Jesus? Eu acredito, gente, que é o momento oportuno para os discípulos de Jesus se manifestarem. Hoje nós estamos com os templos fechados, né? Não há reuniões litúrgicas dentro da igreja, mas o evangelho continua, a vida cristã continua, e a gente percebe que para muitas pessoas o fato do templo estar fechado parece que acabou a vida espiritual da pessoa. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que nós somos chamados, nós não fomos chamados para ser espectadores de igreja, mas ser verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que, através da presença do Espírito Santo, demonstram sinais da graça e da bondade de Jesus. A gente vinha falando de Pedro, no primeiro ponto aqui, que Pedro foi moldado pela palavra. Quando a gente vê Pedro no livro de Atos, você vai perceber que Pedro, ele já é uma outra pessoa. Quando Pedro está lá em Atos 2, o Espírito Santo desce, Pedro se levanta no meio da multidão, ele prega, ali muitas pessoas se convertem, são batizadas, e logo em seguida, no capítulo 3, você percebe Pedro e João indo para o templo, para a oração da hora nona, e ali tem um paralítico, ali um mendigo, pedindo esmola para eles. E a palavra de Pedro é sensacional, ele diz para aquele homem, olha, nós não temos prata nem ouro, ou ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, ele está transmitindo aquilo que ele tem, que é o Cristo na vida dele. Aquilo que Jesus disse lá atrás, aqueles discursos para ele está colocando em prática. Ou seja, ele está sendo um agente de transformação no mundo.
um agente de transformação na sociedade. O Espírito Santo visita aquela situação, usa a vida dos discípulos em direção daquele homem. E Pedro apresenta ali para ele essa possibilidade. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele entra no templo pulando, saltando e dando glória a Deus. Ou seja, ele não foi apenas curado de uma paralisia, mas ele foi curado da alma, porque ele passou a dar glória a Deus. Ele passou a crer em Deus. Por quê? Porque eles foram discípulos de Jesus, que demonstraram sinais da graça. Discípulos que estavam arraigados na videira. Discípulos que submetiam a palavra de Jesus, ao ide de Jesus naqueles tempos. E os sinais da graça, os frutos foram consequências. E o nome de Deus, o nome de Jesus foi glorificado através deles. Então, gente, uma vida centrada em Jesus é uma vida limpa pela palavra. Mas não apenas isso, é uma vida de discípulo. Deus tem chamado você nesses dias, jovens, para ser discípulos de Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus. Que demonstram sinais da graça de Jesus. Que tem uma vida relevante no reino de Deus, não uma vida apática e frutífera, como está escrito no versículo 2. Mas limpos pela palavra, para que vão e deem frutos. Em terceiro e último lugar, a gente aprende aqui que uma vida centrada em Jesus é uma vida marcada pelo amor. E no versículo 9 e 10, Jesus vai ensinar, vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E aqui eu acho que é a tarefa mais difícil como discípulo de Jesus. E aqui, como diz uma gíria que eu gosto muito aí na quebrada do futebol, é aqui que separa os homens dos meninos. Porque, gente, a gente percebe que tem muita gente boa aí, que é submissa à palavra de Deus. Você percebe que a palavra de Deus está agindo na vida dela. Algumas pessoas têm algumas características de discípulos. Mas quando chega nesse aspecto do amor, muitas vezes deixa a desejar. A gente percebe que o que reina é um discurso de ódio, é um discurso de indiferença. São coisas contrárias ao que Jesus estava ensinando aqui. É uma intolerância muito grande. Se você parar para pensar nesses dias aí de coronavírus, e observar um pouco o comportamento das pessoas nos lugares, você vai entender um pouco do que eu estou dizendo. Você percebe uma intolerância muito grande umas com as outras. Você percebe uma intolerância, por exemplo, eu já tenho falado isso na minha igreja, quando você vai no mercado, esses dias eu estava no mercado, a poucos metros ali de uma pessoa, a atendente da padaria do mercado ali me atendendo, aí a próxima pessoa que estava ali deu um espirro, a mulher já começou a olhar feio, com um olhar de ódio para aquela pessoa, como se aquela pessoa desejasse ter um espirro, desejasse estar gripada. Né? Então a gente percebe, né, uma falta de amor umas com as outras. Você percebe o individualismo reinando nesses dias, né? As pessoas pensando em si próprio, as pessoas pensando somente no seu bem-estar. E aqui Jesus está ensinando uma marca, que é a principal marca do Evangelho, que é o amor. E Jesus, ele dá uma referência: olha, assim como o Pai me amou, e assim como eu amei vocês, vocês têm que amar uns aos outros. E como foi que Jesus amou a gente? Jesus amou a gente com amor sacrificial, dando a própria vida por amor de nós, se entregando por amor de nós, padecendo por amor de nós, submetendo às dores por amor de nós. E a marca de uma vida centrada em Jesus leva essa marca do amor, o amor sacrificial. Eu falei aqui sobre o discipulado, ser discípulo de Jesus nesses dias e transmitir sinais da graça e da bondade de Deus. E quando eu falo de sinais da graça e bondade, não é milagres, não, mas é demonstrações claras de amor, de misericórdia, de compaixão. E eu pergunto para vocês que estão me ouvindo nessa noite, como é que tem sido as relações afetivas de vocês nesses dias de coronavírus? Será que como tem sido a generosidade do coração de cada um? Será que nós estamos preocupados apenas com nós mesmos, com a nossa família? Ou nós, de fato, estamos preocupados com o próximo? Jesus vai ensinar aqui aqueles discípulos a amarem. E não é a primeira vez que Jesus diz isso. Quando a gente volta no capítulo 12, no versículo 13, você vai ver Jesus ensinando os mandamentos. O novo mandamento eu te dou,
que amais uns aos outros. E aqui, se você perceber aqui, ó, no versículo 12 adiante, você vai perceber que Jesus está dizendo assim, olha, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. E do versículo 12 ao 17 do capítulo 15, Jesus agora ele vai trabalhar a questão do amor. A palavra que mais aparece nesses textos aqui é a palavra amor. A palavra que mais aparecia aqui no capítulo 15, do 1 ao 11, é a palavra permanecer. E aqui é o amor. Quando a gente pega esse texto e a gente começa a meditar e a pensar, nós vamos entender que a característica de uma vida centrada em Jesus é aquele que permanece em Jesus, é aquele que submete a palavra de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, mas aquele que faz tudo isso em amor. Em amor. Que vive uma vida vertical com Deus, mas que tem resultados horizontais na vida do próximo. Então, gente, para a gente terminar aqui, não me alongar, que a gente possa levar a sério uma vida centrada em Jesus. Uma vida centrada em Jesus não é uma vida centrada na religiosidade, não é em práticas religiosas, não é o quanto você já decorou de versículo, não é o tanto de tempo que você está na igreja, não é o quanto cargo que você tem, mas é o quanto você submete a palavra, o quanto você é mais parecido com Cristo como discípulo de Jesus, e o quanto o amor de Deus tem sido a ênfase na sua vida. Nós devemos demonstrar amor uns com os outros. Em tempos de coronavírus, em tempos de quarentena, é tempo da gente ter demonstrações objetivas e claras de amor uns com os outros. Se a gente está nessa videira verdadeira, que é Cristo, e a gente permanece nela, e a gente submete a palavra, a consequência a gente dá fruto, e fruto de amor. Eu concluo lendo o versículo 11, com vocês, Jesus dizendo assim, encerrando essa primeira parte aqui, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E eu encerro dizendo que uma vida centrada em Jesus é uma vida alegre e satisfeita em Jesus. É uma vida onde você encontra satisfação em pertencer a Jesus. Nós estamos aqui debilitados de muita coisa nesses dias. Afetou muita gente, tirou muita gente da zona de conforto. Mas ainda assim, com Jesus, com a presença do Espírito Santo, firmado na videira, enraizado em Cristo, é possível ser satisfeito, é possível ser alegre em Cristo. É isso que o versículo 11 nos ensina. Que possamos, gente, levar em consideração isso. Uma vida centrada em Jesus. Você torna aquilo que adora. O que você tem adorado nesses dias? Será que é você mesmo? Será que é o seu conforto? Será que é a sua igreja? Ou será que é Cristo? Que possamos ter a nossa vida pautada em Cristo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu vou passar para o Robson, depois o Robson orará por nós aí, encerrando também esse momento de palavra, e depois ele vai dar continuidade aqui no nosso tempo. Amém. Vamos orar, então, e ainda vou dar os recados que eu disse para vocês que eu daria. Vamos orar a respeito à palavra que nós acabamos de... Senhor Deus, Tu és Deus misericordioso, Deus de graça, nos permitiu ter esses momentos aqui e ouvir essa reflexão, que nós tenhamos uma vida, Pai, centrada em Jesus Cristo, nosso Senhor, uma vida que seja limpa pela palavra, que seja purificada por ela, que esteja alicerçada na sua palavra, Pai. Que essa também seja uma vida de discípulo, uma vida de alguém que caminha contigo, que conhece muito bem. Que a nossa vida seja uma vida marcada pela intimidade contigo, pois assim é um discípulo seu. E acima de tudo, Pai, nesse tempo onde as coisas não duram, onde as coisas acabam, nós tenhamos uma vida que tenha um relacionamento permanente contigo. Nós permaneçamos no seu amor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e te pedimos que a nossa vida seja centrada nele, no Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Eu quero avisá-los que algumas das nossas programações estão sendo repensadas
Nós não discutimos nada ainda em federação, porque nós não temos previsão de quando toda essa paralisação, de quando a quarentena vai acabar, e por isso talvez o nosso congresso de junho, aliás, fique comprometido. A gente não vai trazer nenhum pronunciamento a esse respeito, todos os setores já estão fechados, a banca. No entanto, existe a possibilidade de ele ser adiado, cancelado, enfim. O futuro nos dirá o que nós iremos fazer, quais são os rumos da nossa nação nos próximos dias, né? E nós queremos dizer também que esse foi o meio que nós encontramos de estar abrindo o nosso semestre. Nós trouxemos aqui a Carol, ajudou com um cântico, o pastor Denis trouxe aqui a meditação para a gente, uma reflexão. Essa foi uma forma, então, de nós termos um tempo de meditação na palavra de Deus, meditar no tema que nós temos proposto para esse ano, que você, discípulo de Jesus, que é aquele que ele chama para anunciar a mensagem do Evangelho, saiba que você precisa ter uma vida centrada nele. Tendo uma vida em Cristo, você vai falar do amor de Cristo para as pessoas. E outra coisa que eu queria avisar vocês é que a partir de sexta-feira que vem, nós nos encontraremos aqui mais uma vez. E aí vão ser todas as sextas, enquanto a paralisação ainda acontecer, nós nos encontraremos aqui todas as sextas com a participação das igrejas que compõem a nossa federação. Nós, então, cada sexta procuraremos alguém para participar conosco aqui. Hoje nós tivemos com alguém participante assim que não é da diretoria, a Carol. Tanto nas outras sextas nós queremos envolver ainda mais pessoas. E aí, ao longo da semana, a gente vai divulgando isso e falando melhor para vocês como vai ser. E a última coisa que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte: como Igreja de Jesus Cristo, nós temos muita coisa a fazer. Nós podemos até pensar que não, por estarmos em quarentena, não podemos sair de casa, não tem o que fazer, só podemos usar a tecnologia e tudo mais. No entanto, com a tecnologia, com os seus recursos, como você tem à sua disposição, você pode servir a Jesus Cristo e servir ao próximo durante esse tempo. Por isso nós queremos encorajá-lo a ter atitudes individuais, você mesmo toma essa atitude e, de repente, liga para uma pessoa de mais idade, que esteja carente, necessitando de um consolo, esteja necessitando de alguém que passe algumas horas, alguns minutos ouvindo ela ali, que você também se disponha, de repente, a ajudar pessoas a fazer compras, esse tipo de coisa. Enfim, envolva-se na sociedade de alguma forma. É um tempo bem oportuno nós sermos sal e luz para pregar e compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso eu quero incentivar todos vocês que fazem parte da nossa federação a assim estarem fazendo. À medida que o tempo for avançando, nós também vamos pensar em algumas coisas em federação e nós divulgaremos, avisaremos isso para vocês, tá certo? Eu queria aqui, então, ler com vocês, pronunciar aqui para vocês, aliás, o moto da mocidade, e aí em seguida nós declaramos por encerrada essa live, declaramos por encerrada essa nossa primeira aparição aqui. Então, nós queremos dizer que nós somos alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Que Jesus Cristo nos abençoe, que Ele esteja com você, te proporcione um ótimo fim de semana, que você possa ser bem onde você estiver e que você permaneça centrado em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és. Reinas.
Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste?